Tema de hoje: vivendo fora do sistema. O que é viver fora do sistema? Bom, entendemos que existe um sistema. Existe sistema, por exemplo, de computadores. Existe um sistema, por exemplo, de empresas. Existe um sistema por trás do futebol. Existe um sistema por trás do automobilismo. Existe um sistema por trás de Olimpíadas. Existe um sistema por trás de igrejas. Cada igreja tem um sistema de funcionamento. E existe também um sistema no mundo. Jesus, quando veio, ele veio trazer o reino dos céus. Ele veio mostrar como funcionam as coisas do céu. E eu já falei aqui, um dos maiores ensinos de Jesus foi falar do reino dos céus. O reino dos céus é um lugar totalmente diferente da terra. Os valores da terra são os valores do céu são outros, completamente diferentes. Então, Jesus ensinou: olha, não junte para você tesouros na terra, junte tesouros nos céus. Por quê? Porque lá não se é corroído, lá não se perde, lá não tem ladrão para roubar. Então, junte tesouros lá. Jesus também disse: aprenda a viver uma vida saudável, amando, perdoando, tendo um relacionamento com Deus diário. O Pai está conosco diariamente, através de Cristo, através do seu Espírito. Ou seja, Jesus trouxe um sistema de vida diferente. E a palavra dele nos mostra isso. A questão que eu quero tratar com os irmãos é que esses sistemas que existem, alguns bons, outros ruins, o sistema mundano é um sistema ruim, que trabalha a mente das pessoas, traz sobre as pessoas informações, e a gente vive numa época de informação. A cada dia que passa são mais informações, a internet se renova a cada 15 minutos, 20 minutos, meia hora de informações, de acontecimentos, de fatos que acontecem no mundo. E nós, por termos essa curiosidade, né? Posso assim dizer, essa curiosidade leva a gente a estar sempre querendo estar atualizado. Eu já disse aqui, tem um estudo, foi realizado alguns anos atrás, o que o pessoal na época de Davi, na época de Moisés, Davi, o pessoal do passado, o que eles recebiam de informação a vida toda, segundo estudos, nós hoje recebemos em um dia. Só para você ter uma ideia. A mente do homem hoje, ela está muito ativa. Haja visto o número de pessoas que não conseguem dormir, porque estão preocupadas, porque ficam até tarde fazendo negócios, vendo televisão, assistindo programas, vendo reportagens, enfim. Existe um sistema no mundo. E esse sistema mundano, ele quer trazer para a mente humana, ele quer impor dentro do coração do homem aquilo que eles acham que é certo, aquilo que eles acham que vale a pena e aquilo que eles querem determinar. Nós vivemos isso hoje. Eu já disse aqui também que esse sistema que existe no mundo, ele é demoníaco. Esse sistema do mundo, ele é demoníaco. O diabo, ele está em todos os seus anjos, seus demônios, na verdade, estão em todos os lugares, divididos, como se fossem um exército, né? Um com uma patente maior, outro com uma patente menor que obedece, enfim. Isso aí você vê Paulo ensinando na palavra de Deus. Essa casta demoníaca que está sobre países, sobre estados, sobre cidades, sobre bairros, vilarejos, existe. Acredite você ou não. E eles querem impor um sistema na mente das pessoas. Por isso que hoje, com tanta informação que se tem, ainda assim as pessoas elas são cativas, espiritualmente falando, cegas espiritualmente falando em relação à dimensão espiritual. A maioria das pessoas hoje, elas acreditam no que elas podem ver, tocar.
E a Bíblia nos ensina em vários textos que nós podemos vislumbrar algo melhor. Vou te dar uma ideia do que eu quero dizer aqui. Ontem eu estava no átrio e eu falei para os irmãos lá, começou 2025, é um prazer estar com vocês aqui e tal. Qual é a visão de vocês para 2025? Vocês entraram um ano, o pastor Bob lá fez uma grande festa no Natal, fez uma grande festa no Ano Novo, comeram lá, igual a gente aqui, que nem uns condenados lá comeram, né? Se esbaldaram e tal, vi até uns lá mais gordinhos do que o normal. Enfim, foi uma festa. Beleza, acabou a festa, vocês estão aqui. Alguns já pela terceira, pela quarta vez, alguns pela segunda, outros pela primeira vez. Qual é a visão de vocês? O que vocês vislumbram para 2025? Vocês que estão aqui há mais tempo. Vocês vieram para cá ou vocês voltaram para cá para continuar essa mesma vida? Reclamando um do outro, fofocando um do outro, montando grupinhos, falando mal do local, da instituição, que por pior que seja na cabeça de alguns o pastor Bob, pelo jeito rude que ele trata e tal, ainda assim, vocês têm aqui uma cama para dormir, cobertor para se cobrir no frio, um travesseiro para colocar a cabeça, vocês têm alimento de manhã, de tarde, de noite e no final da noite, tem tempo para televisão, tem tempo para ginástica, já que tem lá uma mini academia, tem tempo para cultuar, tem tempo para fazer as atividades, quer dizer, vocês têm família lá fora. Qual é o pensamento de vocês em relação à família de vocês? O que vocês vislumbram? Poxa, eu quero passar aqui 9 meses, que é mais ou menos o limite imposto, e nesses 9 meses eu quero ter a minha mente renovada. Eu quero que Deus abra os meus olhos para eu enxergar o que eu não estou vendo. Por quê? Porque o sistema do mundo é esse. As casas de recuperação, elas existem. Mas a maioria das pessoas que vão para lá, saem de lá e voltam para as drogas. Lá tem vários assim. E eu disse para eles, começou um novo ano, novo ciclo, novo tempo. O que vocês têm na mente? Vocês vão terminar 2025 desse mesmo jeito? Vivendo essa mesma vida? Alguns deles pensaram. No final até um deles veio pedir oração para que Deus pudesse abrir a mente. E quando a gente fala desse sistema mundano que existe nesse mundo, a palavra de Deus nos mostra algumas coisas que a gente pode viver fora desse sistema. Um dos textos clássicos da Bíblia que fala sobre isso, a gente já leu várias vezes, eu quero ler de novo, você que trouxe a sua Bíblia, no livro de Hebreus capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. É interessante, porque esse texto, acho que deixa eu ver aqui que é capítulo 12, tá, irmãos? Hebreus capítulo 12. Eu errei aqui no meu script. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 11 fala sobre fé, né? O firme fundamento daquilo que você não vê, mas você espera. E interessante que na volta do átrio, conversando com o pastor Bob, ele questionou, né? Falou, pô, mas é difícil viver assim. Eu falei, lógico que é difícil. Se fosse fácil, nossa, a gente tinha uns crentes aí hoje, bala. Crente que vence tudo, crente, mas a questão é esse sistema que cega. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim, baseado no capítulo 11, o escritor de Hebreus diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. De que forma? Versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aí ele diz assim, ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta,
suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3 e último desse que quero ler, ele diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Só até aí. O que o escritor de Hebreus, que alguns atribuem ao apóstolo Paulo, está dizendo aqui? Gente, vocês leram o capítulo 11, vocês viram quanto de pessoas que viveram fora desse sistema? O sistema que a gente vive as coisas não vão dar, o mundo vai acabar, e ele vai mesmo, mas ele vai acabar no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Enquanto isso, a gente tem que viver aqui. O Brasil vai virar uma desgraça, o governo é isso, aquela pessoa é aquilo, o meu patrão vai mandar embora. Dia desses até, falando com o irmão pelo Zap, ele disse assim: pastor, poxa, eu sei que a gente fala na igreja aí, aquela frase, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo, né? E eu creio nessa palavra, só que é o seguinte, eu preciso que o senhor me ajude em oração, porque eu acabei de receber a notícia de que eu vou ser dispensado. Aí veio um monte de pensamento na minha cabeça. Aí minha resposta para ele foi: glória a Deus. Aí ele ficou assim: glória a Deus. Ele colocou uns pontos de interrogação, né? Não entendi. Eu falei: meu irmão, se Deus está permitindo você ser dispensado, e eu creio na Bíblia, Deus tem um emprego melhor para você num outro lugar. Você tem sido fiel a Ele? Lógico, pastor, o senhor sabe. Então, meu irmão, creia. Você precisa parar de pensar como o mundo pensa. Pensa como Deus gostaria que você pensasse. Pensa no que é melhor. Como Paulo escreveu, Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que edifica, tudo que é de boa fama, pense nisso. Beleza, meu irmão? Pô, meu pastor, obrigado, tal. Meu irmão, não deu uma hora. Ele voltou a falar: pastor, o senhor não acredita. Um amigo meu de uma outra empresa acabou de me ligar dizendo que a empresa dele está contratando pessoas na minha área e já pediu para eu mandar o currículo para ele, me perguntando se eu estava disposto a mudar de empresa. Eu falei para ele: palavra, pensamento. Já falei aqui, Salomão escreveu sobre isso. Assim como o homem se imagina, assim ele é. Então, se você se imagina um servo de Deus, se você é fiel a Deus, meu irmão, vai acontecer alguma coisa na tua vida. Um outro irmão também, há um tempo atrás, ele disse para mim assim: pastor, você não acredita, eu fui no médico, o médico me disse que eu estava com as dores, né, no pulso, no braço, e aí o médico falou para mim que eu tenho tendinite. O senhor não acredita? Eu tenho tendinite. E sabe o que é isso? É resultado de eu ficar no computador digitando. Eu falei: é mesmo? Ele falou: é. Eu falei: rapaz, eu trabalhei 3 anos no Bradesco, 3 anos no Itaú, digitando, e graças a Deus eu nunca tive esse problema. Aí ele falou: o senhor, Deus lhe abençoou, né? Eu falei: lógico. Ele falou: mas no meu caso, eu já acostumei. O médico falou para mim, realmente. Eu falei: quer dizer que você tem tendinite? Eu tenho tendinite. Eu falei: pois esse é o próprio problema. Eu escrevi algumas coisas para ele, baseado até nessa palavra, nessa ministração. Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se você pensa como esse sistema, eu já brinquei aqui algumas vezes, tem gente que toma posse da enfermidade. Uma coisa é você falar assim: eu estou com tendinite. Outra coisa é você falar: eu tenho tendinite. Quando você fala que você tem, você já comprou, é teu. É aquela história. Uma vez uma pessoa chegou no pastor e falou assim: pastor, a TV é do diabo? O pastor falou: se ele comprou e pagou as prestações, Porque TV você tem um controle remoto que você muda o canal que você quiser.
Ou seja, eu falei para ele: irmão, muda esse teu jeito de falar. E eu já falei aqui, repito, eu tenho orado nesses últimos anos para Deus abrir a mente dos irmãos, para que veja o que não está vendo, fale o que não está falando. Por isso que é bom ler a Bíblia, por isso que é bom conhecer a palavra. Porque quando você lê Bíblia, a mentalidade nossa, que é o que o autor de Hebreus está dizendo, se você olhar para Cristo, autor e consumador da tua fé, você vai começar a entender, você vai começar a compreender a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Eu creio que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Ele fala o seguinte: gente, livre-se do que te atrapalha. O que te atrapalha? Você já parou para pensar nisso? O que te atrapalha de você crescer espiritualmente, crescer financeiramente, crescer como pessoa na vida, como empresário? O que te atrapalha? O pecado está te envolvendo, se afasta dele. O que você tem que fazer? Correr com perseverança, olhar para Jesus, ter os olhos fitos em Jesus, buscar a presença dele. Ou seja, tem gente que infelizmente ele está na igreja, mas a mente dele é uma mente do sistema do mundo. Ele vem para a igreja, a gente passou aqui 6 dias, exceto, até um adendo aqui, né? Exceto o pregador de sábado, né? Que, como eu disse, eu não conhecia e foi me indicado e não gostei das coisas que ele falou aqui, né? Enfim, o restante dos pastores que pregaram trouxeram ministrações maravilhosas, ensinos maravilhosos. E o âmago da questão que eles trouxeram foi realmente confiar em Deus, estar na presença de Deus, buscar a Deus mais. E nessas ministrações que a gente tem tido, a gente tem falado aqui, meu irmão, minha irmã, você precisa se relacionar melhor com Deus, buscar mais a presença de Deus, confiar mais na mão poderosa do Senhor. E eu sei que isso é difícil, porque, como o pastor Bob disse ontem, é difícil você viver assim. Sim, é difícil, mas nós precisamos começar a desenvolver isso nas nossas vidas. O mundo fala uma coisa, nós falamos outra. Amém? Não se preocupa com a chuva não, porque uma hora ela vai passar, tá? Uma hora que eu digo, uma hora figurado, não é uma hora da manhã, tá? Uma hora ela passa. Se você olhar para a Bíblia, a gente tem na Bíblia tantos exemplos de pessoas que confiaram em Deus, que na sua necessidade, essas pessoas, elas declararam a palavra, elas confiaram no que foi dito para elas. Aqui a gente não tem o hábito de ficar oferecendo isso, aquilo, outro. Ô, irmão, dá uma oferta para você ser abençoado, faça isso, compre isso, leve. Não, aqui a gente ensina a palavra, e eu creio nessa palavra que eu prego. Aliás, eu já disse aqui, eu não prego teoria, eu prego o que eu vivo. Quando eu creio nessa palavra, quando eu verbalizo essa palavra, quando eu olho e vejo a dificuldade, eu procuro olhar o que está por trás da dificuldade. E interessante, que foi o que o pastor Bob falou ontem. Pois é, eu sei que por trás da dificuldade, Deus está lá. Deus está sentado num trono de glória. Deus tem todo o poder dos céus e na terra nas suas mãos. Deus pode fazer qualquer coisa, do nada Ele pode criar qualquer coisa, Ele pode mudar a situação, Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Então, se eu tenho um Deus assim, eu preciso começar a crer mais no que Ele me ensinou e na sua presença comigo todo o tempo. Sim ou não? Precisa? A gente tem que viver isso. E a diferença, irmãos, daqui para frente a diferença vai ser aqueles cristãos que creem na palavra e praticam a palavra, falam, verbalizam a palavra,
ou aqueles que estão nesse sistema e tipo assim, né? Por exemplo, eu estava assistindo um tempo atrás uma reportagem que passou no SBT sobre prostituição infantil em 2 estados, em Minas e lá no Nordeste do Brasil, Norte e Nordeste. E eles começaram a entrevistar algumas meninas de 14, 15 anos que já se prostituíam. E qual foi a resposta delas? Meu pai, minha mãe, eles já têm uma certa idade, estão desempregados e não tem jeito de colocar comida em casa. A única forma é quando vem esses caminhoneiros, essas pessoas de outros estados, passam por aqui e por alguns trocados a gente acaba se prostituindo. E aí o repórter perguntou para as meninas, 2 delas pelo menos: poxa, como é que vocês entraram nessa? Como é que vocês admitem viver isso? Elas responderam assim, eu até marquei aqui para não esquecer: não era assim que a gente gostaria de viver, mas a vida é assim mesmo. E interessante que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina que quando a gente confia num Deus vivo e poderoso, Ele tem o poder de mudar as nossas vidas, de mudar situações. Tem um texto, um outro que eu quero ler com os irmãos, está em 2 Reis capítulo 4. O irmão Cláudio, me ajuda aí que sumiu o retorno aqui, se você puder me ajudar um pouquinho, eu te agradeço. 2 Reis capítulo 4, outra história conhecida. Vamos ler isso aqui e já vamos para o final. 2 Reis capítulo 4, versículo 1. Achamos aí, amém? Vamos lá. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Ela disse para ele assim: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Versículo 2. Eliseu fez 2 perguntas. Primeiro ele disse assim: como posso ajudá-la? Segundo ele disse: diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: olha, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Você conhece essa história, versículo 3. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Versículo 4: depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vai separando as que forem enchendo. Versículo 5: depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Versículo 6: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Versículo 7: ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. Olha o que ele disse para ela: e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Só até aí. Meu irmão, é o tipo de palavra que nesse sistema que a gente vive hoje, é fácil a gente falar para as pessoas. Uma pessoa chega: ô pastor, ô irmão, eu estou numa necessidade, estou desempregado e tal. Geralmente o jargão que a gente fala é assim: eu vou orar por você, eu vou orar por você. Ou às vezes você fala assim: eu vou tentar te ajudar de alguma forma. Legal, uma atitude maravilhosa. Isso é o que todo mundo fala. Eliseu, homem de Deus, ele deu uma palavra para ela tremenda. Ele disse para ela assim: primeiro, como é que eu posso te ajudar? Segundo, aliás, o que você tem em casa? Ela disse para ele: olha, eu tenho um azeite, claro. Aí ele falou para ela: bom, então faz o seguinte, volta para casa,
pega lá quantas vasilhas você conseguir, e o texto diz, ele fala assim, e pega muitas, tá? E você começa a derramar. Tudo bem? Quantas palavras foram ministradas aqui nos 6 dias? Quantas palavras são ministradas aqui nos cultos, dizendo para a gente tomar uma atitude? E na hora que a gente ouve, você fala glória a Deus, aleluia. Só que você vai embora para casa, você começa a lembrar das contas, você começa a lembrar que o Brasil não vai bem, você começa a lembrar da dificuldade, você começa a ver que gente perdeu isso, perdeu aquilo, e você começa a pensar, você fala, meu Deus, será que vai dar certo? Imagina essa mulher, eu me coloco no lugar dela, porque hoje, século 21, se você ouve uma palavra dessa, a maioria das pessoas, a maioria esmagadora, ia falar para o pastor lá, Eliseu, pastor, acho que você nem entendeu, você está doido, você nem entendeu o que eu estou falando. Eu estou falando que os meus filhos, eles vão ser levados como escravo. E o meu marido, que era servo do Deus vivo, ele morreu. Você não está entendendo? Eu estou precisando de algo concreto. Aí imagino o pastor Eliseu repetindo, então irmã, faz o seguinte, o que você tem em casa? Eu tenho um azeite. Então você vai para casa, pega um pouquinho que você tem, pede vasilhas emprestadas, mas pede muitas e começa a despejar. Tudo bem? O crente do século 21 vai falar assim, eu acho que o senhor não entendeu. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou derramar azeite, um pouquinho que eu tenho em várias vasilhas? Isso é loucura. Sim ou não? É algo louco para esse sistema. O sistema dos céus, eu já disse aqui, irmãos, aqui na terra 2 mais 2 é 4. No céu 2 mais 2 pode ser 4, 40, 400, 4 milhões, 40 milhões, pode ser o que Deus quiser. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E ainda sobrou. Imagina se naquela época tinha uns crentes que comem que nem hoje. Haja pão e peixe, né? Mas ainda assim sobrou. Porque quando Deus faz, segundo o apóstolo Paulo, Ele é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O problema é que a gente pensa, pede, mas não acredita. Essa mulher foi uma guerreira, uma mulher que acreditou. Ela saiu do sistema. O sistema, isso é loucura. Ela falou, bom, o homem de Deus está falando, eu vou fazer. Ela foi para casa, você viu aqui, a gente leu, arrumou um monte de vasilha e tal, e começou a despejar o pouquinho que ela tinha. E enche uma, e enche duas, e enche 3, e enche 10, e enche 20, vai enchendo, enchendo. Chegou uma hora que ela fala, traz mais. Não, não tem mais, o negócio para. Aí ela fica tão extasiada com aquilo, que ela volta para ele e fala assim, o profeta, você não acredita, não é que encheu um monte de vasilhas e agora? Ele falou, bom, agora sabe o que você faz? Você vende, olha como Deus faz, você vende, paga a dívida e o que sobrar você vive o resto da tua vida aí com os teus filhos. Por causa de uma atitude de fé, Deus mudou a história daquela mulher. Se você olhar para Isaac, ele recebeu a mesma palavra. Isaac, quando era mais moço, seu pai viveu um tempo de crise e foi para o Egito. Quando Abraão morreu, Isaac estava ali com seus filhos. O texto diz, ele enfrentou crise onde ele estava. Aí ele lembrou, falou, pô, meu pai foi para o Egito na época de crise, eu vou para lá. Só que Deus aparece e fala assim, Isaac, fica aí, não precisa ir para o Egito não, fica aí, porque se você crer onde você estiver, eu vou te abençoar. E ele plantou, diz o texto, tempos de seca, tempos de luta, ele plantou. Aquela mulher plantou um pouquinho que ela tinha. Isaac plantou sementes. E o texto diz que 1 ano depois, cada semente deu 100 frutos.
a ponto dos caras lá, os filisteus, o pessoal da região, ficar com inveja dele. Ou seja, o que eu quero te mostrar com isso? Se a gente continuar crendo nesse sistema que a gente vive, a gente vai continuar assim, empurrando com a barriga, é o jeito que Deus quer, falando mal um do outro. A igreja precisa crescer, as pessoas estão sedentas por Jesus, sim ou não? Qual caminho essas pessoas podem encontrar Jesus? Através da minha vida e da tua. Agora, se ele olha para mim, olha para você e fica com dó, porque coitado, aquele cara é crente, mas coitado, né? Olha a mentalidade, nossa, ele não tem onde cair morto. Se nós mudarmos a mentalidade, se a gente sair desse sistema do mundo e começar a entender o sistema de Deus, crer que aonde você está, Deus é contigo. Aonde você está, você é a bênção de Deus naquele lugar. A questão aqui que eu quero trazer-vos nessa noite é crer. A gente ouviu um monte de palavra aqui, uma mais inspirada que a outra. Aí passou, que eu falei para o pessoal do Átrio, vocês tiveram um tempo de festa, tal, começou 2025, e aí, o que vocês estão projetando aqui? Vocês querem continuar do mesmo jeito? Quer dizer que em dezembro de 2025 eu vou voltar aqui, se Deus permitir, e vocês vão estar todos aqui? Não, eu quero estar com a minha família. Eu falei, graças a Deus. Da mesma forma nós, a gente começou o ano, ouvimos ministrações e mais ministrações do ano passado, desse ano, começou, o que você vai fazer? Ah, não, eu vou continuar indo no culto, quando der eu vou, tal. Não, porque isso aí eu já ouvi tanto na minha vida, né? E nada aconteceu, e as coisas estão assim. A gente precisa começar a enxergar Deus agindo nas nossas vidas, e Deus tem agido nas nossas vidas. Deus tem agido nas nossas vidas. A questão aqui não é Deus, a questão somos nós. Ou a gente entende que existe esse sistema do mundo que quer controlar a nossa mente. Quem sabe quinta que vem a gente volta a tratar sobre isso. Esse sistema do mundo quer minar a nossa mente, quer tirar a nossa fé, quer enfraquecer a nossa crença em Deus. Ou a gente entende isso e começa a olhar para Jesus como o autor de Hebreus. Faz o seguinte: livra-se daquilo que te atrapalha, livra-se do pecado que está te envolvendo, tá? E agora olha para Jesus. Jesus é o autor e consumador da sua fé. E ele ainda dá um exemplo, fala, Jesus, olha, ele sofreu maus bocados, mas ele sofreu, ele foi até o fim, ele perseverou, ele venceu, para dar um exemplo para a gente. Se nós formos até o fim, a vitória já é nossa, pelo sacrifício dele lá na cruz do Calvário. Amém? O mundo fala uma coisa, nós falamos outra. O mundo está em crise, nós estamos em Cristo. Amém? Como é que eu falo? Quando eu conheço a palavra. Quando eu conheço a palavra. Por isso que é bom ler a Bíblia. Amém? Vamos orar?